A imagem do herói é importante porque ela é um sinônimo, ela é uma metáfora para o que acontece com a nossa própria vida, né? Para o que acontece com o nosso próprio ego, tentando se desenvolver no mundo, lá fora, de algum jeito. E aí, uma outra frase do Chalkis aqui, que eu acho importante trazer, que é quando ele diz que a vida mítica continua não apenas em nossas reencenações inconscientes, mas também no cinema, na dança, no teatro, na TV, na pintura, na música, na escultura, nos esportes, nas descobertas científicas e em todos os lugares onde as pessoas brincam criativamente. Estamos presos a isso. Como disse Carl Jung, o máximo que podemos fazer é sonhar com o mito, dando-lhe uma roupagem moderna, incluindo as histórias em quadrinhos para o Schalke. E isso é bastante verdade, né, no sentido de todas essas manifestações artísticas, e não só artísticas, né, porque ele fala de esporte e descoberta científica, mas tudo que é produto humano de alguma forma, né, aí tem a possibilidade de conter um elemento simbólico, de conter uma estrutura arquetípica, de conter alguma possibilidade de interpretação, né? Basta ser humano para que isso aconteça, né? Ser humano no sentido de produto humano. Basta que seja feito por pessoas, porque tudo que é feito por pessoas vai ter alguma impressão do inconsciente, né? O inconsciente se imprime no que é humanamente produzido, né? Jung nos diz que a psique é o eixo do mundo, né? Tudo aquilo que é humanamente produzido de alguma forma passa pela psique, é produto da psique também, né? E a psique utiliza-se da linguagem simbólica para se comunicar. O inconsciente se manifesta e se comunica através do símbolo. Vale lembrar o que Jung diz lá no Tipos, que o símbolo é sempre a melhor manifestação possível para algo que precisa ser trabalhado, para algo que se manifesta, né? Tudo que é simbólico e se manifesta simbolicamente se manifesta da melhor maneira possível. Se manifesta sempre da forma melhor, da melhor possibilidade que ele poderia ter para poder se manifestar. Então, seja na dança, no teatro, na TV, na pintura, nos esportes, o que é simbólico que aparece nessas mitologias vai estar ali para poder, de alguma maneira, servir de direcionamento tanto para o ego, né? Porque rola essa possibilidade de constelação de aspectos e afetos inconscientes, né? Quanto poder contribuir para a gente pensar essa mitologia como algo que pode ser usado na clínica de uma maneira geral, né? Esses mitos modernos, por estarem mais próximos da gente, e de alguma forma, eles têm mais chance de aparecer também, né? A gente sabe que houve um movimento grande aí de inflação da imagem do super-herói nos últimos anos, assim, que agora até está dando uma freada, né? Mas a imagem do herói, principalmente por conta da transmedialidade, né, que é um aspecto que Jenkins coloca, atravessa não só as páginas dos quadrinhos, né? Embora o herói comece nos quadrinhos, ele é uma imagem, assim como o mito, né? É uma imagem que é transmediática. O mito é transmediático. O mito está na oralidade, o mito está na obra de arte, o mito está em tudo que é possível de ser construído, né? Humanamente construído. Então, esse movimento da gente ter que lidar com o que é mitológico e com o que é simbólico é a maneira com a qual o nosso inconsciente funciona. O nosso inconsciente funciona através das metáforas mitológicas. Ele entende o mundo através das metáforas mitológicas. De algum jeito, essas narrativas são o que a gente tem para poder tentar entender a realidade à nossa volta. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta aqui. O professor vai comentar sobre o método, se houve, de como extrair os mitos dessas histórias em quadrinho. Imagino que não seja totalmente reduzível ao racional. Não, não é. A gente tem que fazer basicamente um processo de amplificação, né? Assim, aqui não é nada de um método que fuja muito diferente do que Jung já fazia para poder pensar os simbolismos quando ele mesmo se dedicava a estudar um mito ou qualquer outra coisa, assim. Né? Nesse sentido, a gente só vai partir do pressuposto que a gente está lidando com uma obra de arte. Essa obra de arte tem a possibilidade de ser arquetípica, né? Tem a possibilidade de ser simbólica.
No caso do meu trabalho, eu até usei uma outra metodologia que se chama Jungian Arts Based Research, né? JABR, da Susan Rowland, que é uma metodologia que fala para a gente trabalhar. É curioso, né? Assim, é engraçado, porque ela fala para a gente trabalhar academicamente como se a gente estivesse produzindo artisticamente, né? Então, a gente vai pensar a produção acadêmica não como algo feito friamente, mas como algo que a gente se envolve, né? Que a gente, assim como o artista coloca sua criatividade para produzir a sua obra de arte, que a gente coloca a nossa criatividade, coloca o nosso inconsciente em favor da nossa produção científica, assim. É uma metodologia interessante por conta disso, mas não precisa dela para encontrar o que há de mitológico nas narrativas dos super-heróis. Basta pensar no sentido de ampliação, de reconhecimento, de possibilidades simbólicas, de possibilidades arquetípicas, né? Que imagens são essas que estão aparecendo? É só a imagem do herói? Ou aparece alguma outra coisa, né? Tô vendo ali o surfista prateado no final. É só a imagem do herói ou aparece o psicopompo, por exemplo, que é uma imagem arquetípica bastante ligada ao surfista prateado? Porque ele faz esse trânsito entre o que é divino, né, já que ele é um arauto de Galactus, com o que é mundano, né? Ele traz as notícias de Galactus para a Terra. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente consegue perceber que tem sim diversas possibilidades de interpretação mitológica, arquetípica, simbólica nessas narrativas e nessas imagens, tá? E aí eu concordo 100% com o Chalkes, né, cara? O quadrinho é mitológico pra caramba. Assim, acho que todo mundo, não só pelas referências diretas, né, que a gente sabe que tem Thor nos quadrinhos, tem Hércules nos quadrinhos, tem um monte de coisa que já estava na mitologia nos quadrinhos, não só por essa influência direta, mas pela maneira como elas se estruturam mesmo, né? Que é através dessa narrativa que tenta explicar alguma coisa da realidade através de uma narrativa fantástica. Porque o mito é sempre uma narrativa fantástica sobre a realidade. E as histórias de super-heróis também são narrativas fantásticas sobre a realidade. Por mais que elas possam ser distopias, por mais que elas possam se passar em mundos distintos, em outros planetas, ou seja lá qual for o background, né, qual for o cenário dessa história, ela está falando do que é humano. Dificilmente ela não vai falar de algo que seja humano, de algo que seja um afeto humano, uma experiência humana, uma capacidade humana, né? E por isso são mitológicos naturalmente. E aí, trago aqui uma frasezinha. Esses são trechos que eu tirei da minha dissertação, tá, gente, para fazer esses slides. Trago aqui uma frasezinha da Von Franz, né, para ajudar a gente a entender um pouco melhor essa questão do mito, né? Para Von Franz, o mito é influenciado pela interação entre o conteúdo arquetípico e elementos culturais. Então não basta ter o que é arquetípico. A cultura vai moldar isso de algum jeito. A cultura vai fazer com que isso ganhe forma. Ela aponta que, embora os elementos específicos de um povo ou cultura possam facilitar a compreensão do significado intrínseco ao mito, eles não restringem sua interpretação em diferentes contextos, né? Então, a gente tem possibilidade de interpretar simbolicamente qualquer mitologia, não somente as mitologias que fazem parte da nossa cultura, né? Isso é uma possibilidade que a gente tem de fazer com qualquer mitologia, com qualquer mito. O mito tem características que são exclusivas a uma cultura, e isso vai se dar nas imagens arquetípicas que são escolhidas, né? E aqui é um ponto teórico fundamental. Tudo que a gente está falando aqui não é arquétipo, tá, gente? Tudo que tem forma definida é imagem arquetípica. Porque o arquétipo não tem forma definida. Então, beleza, a gente está falando do arquétipo do herói aparecendo nessas imagens. O arquétipo do herói aparece no Superman? Aparece. Aparece no Lanterna Verde? Aparece. Aparece no Homem-Aranha? Aparece. Mas o Homem-Aranha, o Lanterna Verde e o Superman são imagens arquetípicas. Eles não são arquétipos. Nenhum personagem é um arquétipo. Todo personagem é uma imagem arquetípica. Ele já traz em si um elemento que está circunscrito, né? Que já tá com corpo, já está com forma, já tem uma maneira de se apresentar, já tem vida. Não que o arquétipo não tenha vida no sentido de libido, no sentido de pujança, de potência, mas o arquétipo não tem forma. Isso é uma parada que o Jung ressalta bastante e a gente não pode esquecer, senão a gente corre o risco sempre de cair nesses delírios
que às vezes acontecem por aí, né, de pessoas que dizem que controlam arquétipo, dominam arquétipo, enfim, tem toda a sorte de birutice rondando o meio junguiano. Mas o fato é que a gente nunca lida com o arquétipo diretamente. Vamos pensar que na psicologia junguiana, o máximo que a gente tem acesso é algo que pode ser simbolizado ali. Se a gente fosse ter contato com um arquétipo diretamente, a consciência não aguentaria. Por quê? O inconsciente coletivo é muito maior do que a consciência, né? Tem muito mais conteúdo do que a consciência consegue suportar. Então a gente está lidando aqui com imagens arquetípicas. Tá? Então, toda vez que vocês verem em algum lugar alguém falando que um personagem é um arquétipo, e até trabalhos acadêmicos mesmo, tem muitos trabalhos, ao longo da minha dissertação, eu tive que fazer uma revisão bibliográfica e percebi que tem muitos trabalhos que usam esses termos de forma equivocada, né? Usam arquétipo quando deveriam usar a imagem arquetípica para se referir aos personagens. Mas, enfim. O mito tem características que são exclusivas a uma cultura, e aí vai estar ligado à imagem arquetípica, mas também tem a característica arquetípica que não limita a compreensão e interpretações possíveis a essa cultura exclusivamente.